Uma das coisas que mais me chama atenção em séries são as aberturas, uma mais diferente do que a outra. E com o Round 6, o Squid Game, que fez um grande sucesso, talvez até esteja ainda fazendo sucesso, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, não foi diferente. A abertura ela é simples, mas cheia de detalhes. Então no tutorial de hoje eu quero te ensinar a fazer essa abertura. Bora lá? Fala aí, muito prazer. Meu nome é Fernando, eu sou especialista em vídeo de conteúdo e videomaker e aqui no meu canal eu quero ajudar você a melhorar a sua produção de vídeo. Estudar e tentar descobrir como algumas aberturas são feitas é um exercício muito bom para a gente treinar a nossa percepção e algumas ferramentas. Afinal, a gente já vê a abertura completamente pronta e a gente não sabe qual o processo foi usado. Então, quando a gente fica tentando imaginar qual processo foi feito e que tipo de ferramenta foi usada, a gente acaba descobrindo coisa nova dentro do After ou do Premiere, independente do software que a gente estiver usando. Mas relaxa aí que hoje eu fiz todo esse processo para você, para a gente criar essa abertura baseada em Round 6. E caso você curta bastante aprender a fazer aberturas, tem uma playlistzinha aqui ou aqui, eu nunca sei onde é, mas eu vou deixar aqui no card para você com outros vídeos baseados em aberturas famosas que eu já criei para você poder curtir, maratonar e aprender. Então agora, bora para dentro do After para a gente começar a fazer essa abertura. Vamos lá? Então beleza, aqui dentro do After, como sempre, a gente vai vir aqui em cima, ó, clicar e criar a nossa composição. Vou clicar aqui, vou escrever abertura. Vamos criar esta composição em 1920 por 1080, 29 e com 3 segundinhos, ok? Estando com todos esses parâmetros, é só dar um ok. Nossa composição já está montada. Vou dar um zoom out aqui para a gente poder ver ela inteira. E a primeira coisa que a gente vai fazer é incluir o nosso texto. Para incluir o texto, ou você vem aqui em cima, ó, nessa ferramentinha T, ou já está aqui, ó, o atalho Ctrl T. Você pode clicar aqui ou apertar o Ctrl T, tanto faz. Vou apertar aqui Ctrl T, vai mudar minha ferramenta, dou um clique no meio da tela e vou digitar o primeiro texto que é Render. E aí vou clicar fora. Depois eu vou clicar novamente aqui na minha janelinha de composição e digitar um 6. E novamente vou clicar fora. E agora a gente vai alinhar nosso texto e o 6 ao centro da tela. Vamos lá. Com a ferramenta de seleção, que está aqui em cima, ou letra V, vamos clicar e selecionar os dois. Com os dois textos selecionados, a gente vem aqui para o lado, em Align, e clica aqui para alinhar horizontalmente. Se a sua janelinha de Align não estiver aparecendo, pode vir aqui em cima, ó, em Window, clique em Window e acha o Align aqui nas propriedades. Só clicar aqui que ele vai aparecer. Então vamos lá, com o texto selecionado, antes de clicar em Align, o que eu preciso fazer é mudar o Align Layer que está em Selection para Composition. Mudei aqui e aí eu posso alinhar. Com os nossos textos alinhados, agora a gente vai aumentar o tamanho do 6. Eu vou clicar fora para tirar toda a seleção e vou clicar só em cima do 6. Eu vou vir aqui no meu canto direito, em Character, e aqui onde está 153 é para eu aumentar o tamanho do texto. Então, beleza. Eu venho aqui, ó, com o mouse em cima dele, clico e seguro com o botão esquerdo e vou arrastando para o lado, ó, e o texto vai aumentando, tá? Vamos deixar mais ou menos uns 470, e aí vou clicar em cima do 6 e jogar ele um pouquinho para baixo. Sempre com a ferramenta de movimento, quando vocês forem mexer algum objeto, segurei o Shift para ele descer retinho e não ficar solto aqui, tá? Então, quando você segura o Shift, ele desce retinho. Eu acho que ele tá bem alinhado aqui, ó. Eu acho que tá legal, tem um espaço bom aqui na parte de cima, aqui embaixo, para as laterais, ele tá centralizadinho. E aí eu posso fazer a mesma coisa agora de aumentar o texto Render. Clico em cima dele, volto aqui em Character, clico e vou arrastando para aumentar um pouquinho a palavra Render, ó. Acho que já está num tamanho bom. Aqui também é opcional, vocês podem deixar do tamanho que vocês quiserem, mas se quiser copiar, o meu texto está em 220 e o 6 está em 470. Lá na abertura, algumas letras têm um fundo que não está transparente, né? Ela está com fundo preto. E o que a gente vai fazer? Aqui na nossa janelinha de composição tem esse quadradinho aqui, ó,
com vários quadradinhos dentro, né? Clique em cima dele e aí o fundo vai ficar todo quadriculado para a gente poder enxergar, porque senão a gente vai fazer um shape preto em cima do preto e não vai enxergar nada. E aí vem aqui em cima, ó, aqui onde está a ferramenta de shape, clique em cima dela, pode ser no quadrado mesmo, porque a gente vai colocar atrás do E, e sem nada selecionado, tá vendo? Ó, nenhuma layer minha está selecionada, eu clico aqui no E e vou arrastando para fazer um quadrado. Depois que eu fizer o quadrado, vou dar um zoom aqui. Ele tá bem fora, tá vendo? Então, com a ferramentinha novamente apertando o V, eu clico, seguro o Shift e vou arrastando ela aqui, ó. Para acontecer o quê? Para acontecer de aqui ficar bem alinhado, ó. Tá vendo que a minha linha tá passando aonde tem o pedaço branco do texto e o pedaço preto dele, eles estão bem alinhados, beleza? E agora o que eu preciso fazer é clicar aqui na minha layer, porque ela está em cima de tudo, e jogar para baixo da palavra render, ó. Clica nela, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo da palavra render. E agora ele está atrás do E. A gente tem um outro E, então agora que eu já sei que esse quadrado está do tamanho certo, eu clico em cima aqui da minha layer de shape e aperto um Ctrl D de duplicar. Ela já vai estar embaixo da palavra, eu clico e vou arrastando para o lado aqui, ó, até eu encontrar a letra E e vou deixando ela bem rente na minha lateral direita. Então aqui, ó, e aqui tá certinho, tá vendo? Ela tá atrás da parte branca e é isso que a gente quer. Depois que a gente tiver com as nossas letras todas montadas e não for mais fazer alteração nenhuma de escrita nela, a gente vai precisar transformar ela em shape para poder fazer aquele movimento que tem em algumas letras, que só um pedacinho da letra vai crescendo ou diminuindo. Nesse caso aqui a gente já está com ela montada inteirinha, a gente não vai fazer alteração de texto, então vamos transformar ela em shape. E para transformar em shape é extremamente difícil. Olha isso daqui, ó. Você vai vir aqui na layer, ó, onde está escrito render, clica com o botão direito, create e create shape from text. Extremamente difícil, né? Beleza? Vamos de novo. Vamos lá para fazer o 6 agora. Clique em cima da layer do 6, botão direito, create shape from text. Eles não são mais editáveis para escrever. Então não dá para a gente escrever alguma outra coisa aqui. Agora a gente vai ter que alterar os pontos do shape. Vamos lá. Esses daqui, já que a gente não vai usar mais, ó, as layers de texto, eu posso clicar em cima da número 6, seguro o Ctrl, clico em cima da que está escrito render e posso deletar. Beleza. Só para a gente deixar a nossa timeline mais limpinha. Vou fechar essa propriedade aqui do nosso shape para não atrapalhar a gente. E agora a gente vai começar a animar isso daí. Eu vou dar um zoom aqui no N, que é o primeiro que a gente vai animar, ó. Eu vou até habilitar novamente, lembra? Quando eu cliquei aqui, ficou tudo quadriculado. Agora eu vou clicar novamente aqui para a gente ver ele preto e poder enxergar melhor na hora de achar os pontos. O que vai acontecer agora? Eu vou clicar na minha layer, onde está escrito render, ó, essa layer aqui, e vou abrir as propriedades dela, clicando nessa setinha. Vou abrir Contents e aqui eu tenho a palavra render dividida em vários shapes, beleza? Eu vou vir aqui, ó, aonde está o N, nesta setinha. Então vamos lá, cliquei aqui, abri as propriedades do N, aí tem um N novamente aqui, clico de novo aqui na setinha e abro a propriedade do Path. Vou clicar aqui no reloginho para colocar um keyframe, ó. Então, o meu keyframe já veio para cá, assim que eu cliquei no reloginho. E agora, eu vou animar essa parte do N, esse pedaço aqui, ó, e este pedaço de cima, tá? Pedaço de baixo, pedaço de cima. O que eu quero fazer é que o pedaço de baixo, ele venha se completando, ele saia daqui, ó. Então eu vou querer que ele saia desse ponto aqui e chegue até este ponto aqui. E o pedaço de cima eu vou fazer o contrário. Eu quero que ele saia deste ponto e venha até esse ponto aqui.
Então eu já coloquei esse keyframe aqui, ele representa esta propriedade aqui, só que eu vou alterar, então, esses pontos aqui. Com a setinha, que é a ferramenta de movimento, novamente, apertando o V, eu vou clicar fora e arrastar para selecionar só esses pontos aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou clicar em cima de um deles, segurar o Shift e arrastar para cima, para ele poder subir reto. Se não estiver segurando o Shift, ele vai fazer isso daqui, ó. Eu não vou conseguir subir reto e aí pode ser que fique torto, tá? Então segura o Shift e vai arrastando para cima até ele tá mais ou menos aqui, ó. Não precisa ser perfeito, tá? Quando ele já estiver aqui pertinho, deixa aqui e eu vou lá pro final da minha timeline, clico aqui na minha agulhinha, ó, e arrasto ela até aqui, até o final, e eu vou selecionar esses pontos aqui, clico fora na minha composição e arrasto, ó, selecionou os pontos, clico em cima deles, Shift e arrasto até mais ou menos aqui. E o de cima, o inverso. Clico e seleciono e arrasto ele quase chegando aqui. Agora, quando eu venho aqui para o comecinho, ó, vou clicar aqui no começo da minha timeline e apertar a barra de espaço para a gente ver a animação acontecendo. E a gente já tem a primeira animação acontecendo, tá vendo? Enquanto essa perninha ela desce, essa daqui desce também. A de cima já começa aberta e vai fechando, e a de baixo começa fechada e vai abrindo, beleza? Agora a gente vai fazer esse mesmo movimento com o E, só que com o E aqui do lado para não ficar muito movimento próximo. Para eu só arrastar aqui e chegar até o E, eu seguro o espaço, ó, e a minha setinha vai virar uma mão. Aí com o mouse mesmo, eu clico e arrasto para a esquerda, ó. Beleza? Bem simples. E agora eu quero fazer esse E fechando também. O E já está aqui, o que eu preciso fazer é, eu sei que é o segundo E, então aqui na minha timeline é este E que eu quero, não esse daqui, ó. Tá escrito render, tá vendo? Tá na ordem certinha, então eu quero o segundo, que é esse daqui. Eu vou clicar em cima dele e aqui no E ele separa em dois. Por quê? Porque um dos E's, esse daqui, representa esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Esse pedacinho de fora. E esse outro aqui representa esse pedaço. Porque o E ele está dividido em duas partes, tá vendo? Então é muito simples saber qual é qual. Quando eu clicar em cima de um, ó, eu vou clicar em cima do primeiro E. Eu cliquei aqui, tá vendo que ficou selecionado para mim os pontos da parte de fora, ó. Então eu sei que este E aqui representa essa parte aqui. Ó, eu vou clicar nesse outro aqui só pra gente ver. Cliquei nesse, tá vendo como selecionou os pontos aqui, ó, da outra parte? Então, para saber qual é simples. É só clicar em cima, clicou, selecionou o ponto, você sabe qual é o que você precisa. Eu quero animar essa parte, cliquei aqui em cima, cliquei na setinha, coloquei um keyframe em path, lembrando de deixar a agulha aqui no comecinho, tá? Da nossa timeline. Eu vou lá para o final da timeline novamente com a agulha e aí eu seleciono só os pontos finais aqui, ó. Clico em cima dele e arrasto segurando o Shift quase até a partezinha preta aqui, ó. Voltando aqui, vou dar um zoom out e agora eu tenho o N e o E fazendo a animação. Legal? Vamos fazer uma animaçãozinha aqui no 6 também. Só para a animação não ficar só nas letras, vamos fazer aqui no 6 também. Apertei espaço de novo, parei o preview. Vou fechar aqui as propriedades da minha layer de baixo, para não confundir. Vou clicar na layer do 6. Cliquei na setinha, cliquei em Content, cliquei no 6. O 6 também tem duas propriedades aqui, ó. E aí uma delas aqui, ó, vai representar esta parte que está vazada, tá vendo? Que selecionou aqui, porque aqui tem uma máscara. E a segunda parte representa a parte de fora, que é a que a gente quer animar. Novamente, com a minha agulha aqui no começo da minha timeline, cliquei aqui, abri as propriedades, cliquei em Path, coloquei um keyframe, joguei para o final, selecionei aqui esses que eu quero animar, esses dois pontos, clico nele e arrasto um pouquinho para frente.
Beleza, meu texto então está animado. Agora, vou parar aqui, vou selecionar todas as minhas layers aqui e apertar um Ctrl Shift C. Vai abrir essa janelinha aqui de pré-composição e aqui a gente dá um nome para ela. Eu vou escrever render, só para a gente saber do que se trata, e dar um OK. E agora criou uma pré-composição. A pré-composição é como se fosse uma pastinha, beleza? Então agora a gente vai fazer o nosso background. Para fazer o background é Ctrl Y, ele vai criar um sólido. Você pode dar um nome aqui, ó, BG, só para não perder. Só para garantir, clica aqui, ó, nesse botãozinho Make Comp Size para ele ficar exatamente do mesmo tamanho da composição. Cliquei aqui. Aqui a gente vai mudar a cor. Caso você queira saber a cor que eu estou usando aqui, é esta daqui, ó. Pode dar um pause e copiar esse mesmo código, esse magenta. Vou dar um OK e vou dar um OK aqui também. O que vai acontecer como padrão, o nosso sólido sempre vem como primeira layer. A gente só precisa clicar nele e arrastar para baixo. Joguei aqui para baixo do texto e agora a gente consegue enxergar nosso texto. Lá na série a gente tem uma textura que fica aqui no fundo, né? Então eu já tenho essa textura aqui, eu vou trazer para dentro do After para a gente poder aplicar ela. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já está inscrito aqui no canal? Não? Como assim? Clica aqui no botãozinho vermelho, está escrito inscreva-se. É bem fácil. Se você se inscrever, eu prometo que eu tenho uma surpresa. Vamos lá? Beleza, então já que você se inscreveu, fez sua parte, eu vou fazer a minha. Eu vou deixar um link aqui na descrição com a textura e a fonte que eu usei aqui. Assim você pode só clicar e baixar e montar o projeto usando a mesma fonte e textura que eu já apliquei aqui, beleza? Facinho, né? Não vai nem ter que procurar no Google. Então bora lá, vamos voltar aqui. Eu tenho a textura aqui, ó. Eu vou usar esta textura aqui, eu vou só clicar nela e arrastar para dentro do After. Você pode clicar e arrastar para dentro do After ou você pode dar 2 cliques aqui, ó, e ele vai abrir a pasta para você. E aí é só clicar em cima da textura e dar um importar, beleza? Tanto faz como você fizer. A textura aqui, clique em cima da textura e arrasta ela para sua timeline, mas ó, arrasta entre a layer do texto e do background. Quando ficar essa linhazinha azul aqui, ó, tá vendo? Você pode soltar. Soltou, a textura vai aparecer aqui. Vou dar um zoom out aqui. A gente vai ver que a textura é enorme, tá? Então a gente pode apertar S de Scale, clicar em cima do número com o botão esquerdo e ir arrastando para sua esquerda para a textura ficar quase chegando na composição. Mas assim, só encostando as partes laterais, tá? Aqui, ó. Essas partes de cima aqui não precisa, porque senão a gente vai distorcer a textura. Então é só diminuir proporcionalmente até encostar. Caso você use exatamente a mesma textura, tenha feito o download, é só deixar em 66% de tamanho que já vai ficar certinho. Beleza? Vamos voltar para o zoom normal. Com a textura aqui, ela tá em cima da nossa cor e a gente quer que ela fique mesclada. Se seu After tiver assim, ó, igual o meu, é só vir aqui nessa parte de baixo, nesta propriedade aqui, e clicar em cima dela, que ele vai abrir os modes. A gente vai clicar aqui onde está escrito normal, na layer da textura, tá? É muito importante isso, tem que ser na layer da textura. Vai clicar e deixar em lighting. Com a nossa layer selecionada, você pode vir em Effects, Color Correction e Levels. Clique em cima do Levels, vem aqui na janelinha de Effects Control. Caso a sua janela de Effects Control não esteja aparecendo, o Window, e a gente acha ela aqui. Cadê a janelinha que ela desaparece? Aqui, ó, Effects Control. Só clicar em cima que ela vai aparecer, beleza? Então agora com Levels eu vou clicar aqui, ó, tá vendo que tem uns triângulozinhos? Então tem um triângulo aqui no começo e tem um triângulo aqui no final e um aqui no meio. Eles representam as partes mais escuras, os meio tons e as partes mais claras, tá? Então eu vou clicar aqui nas partes mais escuras e arrastar um pouquinho, ó, até ficar mais aparente. E depois eu vou pegar as partes aqui meio tons e arrastar mais um pouquinho também. Só toma bastante cuidado para não começar a perder a textura, tá bom? Porque se você puxa muito, ó, você vai perder muito da textura. Então é só um pouquinho mesmo, tá? Só pra gente poder não deixar a textura tão forte assim, mas deixar a cor mais aparente. Então tá ok aqui. Nesse de baixo eu vou tirar um pouquinho da iluminação, ó,
para a gente também manter a textura um pouquinho mais fraca, só ali no fundo mesmo. E é isso daqui. Caso você queira copiar, momento do print, ó, só copiar esses números aqui, beleza? Voltando, vamos lá que a gente está quase acabando, hein? Agora, o que a gente precisa fazer? Ele tem um zoom, ele não fica só parado com as letras crescendo aqui, né, se mexendo. Ele tem aquele zoom que ele vem rápido e depois ele vai diminuindo a velocidade. Para fazer isso é simples, ó. Vamos selecionar a textura e selecionar o background. E aí a gente vai vir aqui, nessas espirais, clicar e arrastar para a nossa composição que está escrito render, tá? Nossa composição do render. E soltar. O que ela fez? Ela parenteou. Tá vendo aqui? Que agora a nossa composição de render está escrito known, mas as outras duas estão escrito render. Quer dizer que tudo que eu alterar de propriedade, de posição, escala, rotação aqui, essas outras vão seguir. Clico em cima do render, aperto o S de scale, com a minha agulha aqui no comecinho, eu clico no reloginho para colocar um keyframe. Ando até mais ou menos 20 frames, ó, e aí vou clicar aqui no número e digitar uns 115% e dou um Enter. Ele deu um zoom para mim. Aí eu vou lá pro final e vou colocar uns 125 e dar outro Enter. Então eu tenho esse movimento agora, ó. Ele sobe e continua devagarinho. Mas o movimento tá muito feio, né? Muito durão assim. Então vamos deixar ele um pouquinho mais leve, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar o meu segundo keyframe, botão direito nele, Keyframe Assistant e Easy In ou Shift F9. Ele vai criar esse keyframe de flechinha, tá vendo? Ele é um keyframe que representa uma flecha apontando para cá, para nossa direita. Com ele selecionado, eu vou clicar aqui, ó, no nosso editor gráfico. Cliquei em cima dele e aí eu tenho esta curva aqui. A gente vai fazer uma alteração bem simples aqui, tá? Clica aqui, ó, nesse quadrado que está bem abaixo do outro. Joga ele para cima até ele encontrar o outro quadrado. E aí clica nesta abinha aqui e joga tudo para sua esquerda, ó. Tomando cuidado para o quadrado não descer, tá? Para ele ficar aqui, ó. Ele tem que ficar certinho. Não joga ele para baixo. Se ele estiver para baixo, joga ele um pouquinho para cima. E temos o nosso movimento aqui. Eu vou clicar novamente aqui, ó, para poder sair do nosso editor gráfico. E quando eu apertar o espaço, o movimento já está mais interessante, tá vendo? Que ele vem um pouquinho mais rápido para frente e depois ele desacelera, como se ele desse um sustinho, tá bom? Outra propriedade que a gente vai mexer é o nosso Motion Blur. Vamos colocar aqui, ó, apertando nesta coluninha, tá? Aí então a gente vai clicar aqui, ó, nesses quadradinhos da coluna, ó, ativando todos os Motion Blur. Cuidado para ver se aqui ele tá em azul, tá? Se ele tiver em azul, ó, eu vou andar um pouquinho. Ó como ele já dá uma distorcida aqui, tá vendo? Como já fica, ó, com o Motion Blur, sem o Motion Blur, ó, com e sem. Então, se ele não tiver azulzinho aqui, ele não está selecionado, então ele vai continuar assim. Se ele tiver em azul, ele vai colocar o blurzinho aqui pra gente. E aí agora, quando ele faz o movimento, ele tem esse blurzinho bem leve e depois ele desacelera. Eu falei desacelera, desacelerando, vocês perceberam, né? Mas quase, só um detalhezinho para deixar ela perfeita que é. Vou voltar aqui pro comecinho, vamos colocar um blurzinho em volta de tudo, porque lá na série, em volta dela, ele tem um esfumaçado, ele não é totalmente nítido assim. Para fazer isso, Ctrl Alt Y, ele vai criar aqui pra gente uma layer de ajuste, ó, tá vendo? Veio uma layerzinha pra cá. Vamos em Effects, Blur and Sharpen, e aí vamos achar o nosso Gaussian Blur. Clique em cima dele. E
E aqui na propriedade do Gaussian Blur, ó, novamente em Effects Control, tá? Sempre que for mexer em efeito, ele vai estar aqui em Effects Control. A gente vai clicar aqui no número onde tá 00 e digitar 30. E tudo vai ficar esfumaçado, tudo vai ficar com esse blur. Aí a gente vem aqui em cima, em Shape, ele vai estar quadrado, tá? A gente vai clicar e segurar para aparecer as outras propriedades e eu vou clicar em Ellipse Tool. Ele vai mudar, quando ele mudar eu dou 2 cliques. Agora a gente fez uma máscara em volta da nossa layer inteira. Mas eu quero que essa parte de dentro fique nítida e a parte de fora fique esfumaçada. Aí é simples, é só vir aqui na nossa layer, ó, e clicar em Invert, ó, que vai estar bem na frente da palavra Mask, ó, tá vendo? Bem na mesma linha. Clique em Invert e agora a gente tem o centro nítido e as laterais esfumaçadas. Mas elas estão muito marcadas, né? Ó, clicando fora aqui, a gente consegue ver direitinho a linha dela aqui, ó, tá vendo? O que a gente vai fazer? Clique em cima da layer de ajuste e aperta F. O F é o Mask Feather, ó. E aí você vem aqui na propriedade dele, clique e vai jogando para o lado, ó. E aí agora a gente tem esse esfumaçadinho aqui. Podemos deixar até um pouquinho mais, tá vendo? Para começar a aparecer um pouquinho aqui do fundo. E agora a gente tem as laterais assim. A gente pode ajustar um pouquinho, clique em cima dele aqui, ó. Vai aparecer a nossa linha. A gente só vai precisar fazer igual a gente fez nas letras, clicando aqui, ó, nesses pontos. Clique em cima dele e arrasta para quase próximo do 6 aqui, ó. E esse daqui também, ó. Vamos clicar no de cima e arrastar aqui. E nas laterais, bem pouquinho, tá? Só pra gente deixar o render bem em evidência, tá? Como a gente colocou essa layer depois, ela não vai respeitar o mesmo movimento que já tá rolando aqui. Então, se eu dar um Enter, ó, eu não tenho o mesmo movimento, o blur não se mexe, tá? E isso não pode acontecer, porque é como se ele estivesse dando um zoom. Bem simples de corrigir isso. Com a nossa agulhinha no começo do nosso movimento, é só clicar aqui na espiralzinha e arrastar para a palavra Render, ó. Pronto, agora a gente parenteou com a nossa layer de render. E quando a gente apertar o espaço, o nosso blur vem junto com o movimento. E aí, curtiram esse tutorial? Espero que sim. Se curtiram, deixa um like aqui embaixo para eu ficar sabendo que esse conteúdo foi relevante e assim eu posso produzir mais tutoriais como esse. Muito obrigado por ficar até aqui. Aqui no finalzinho eu tenho mais 2 vídeos, caso vocês queiram continuar assistindo. E até semana que vem. Valeu!